Oi pessoal, tudo bem? Mais uma semana para a gente conversar sobre mobilização missionária. Viu que o estúdio aqui está ficando melhor. Não chega a ser um estúdio, mas já está tendo alguns elementos novos aqui. Então, bacana, vamos ver se a gente entrega aqui um material ainda melhor para vocês. Tá? Vão dando feedback para nós aí nos comentários. E já aproveitando, se inscreve no canal, tá aí. Bota aí o clicker, se inscreva-se, ativa o sininho, que aí você vai saber toda vez que a gente postar conteúdos novos aqui. A ideia é que essas informações te ajudem, então participe. E se você é mobilizador já se sente como essa pessoa que constrói pontes dentro das igrejas, com os movimentos fora das igrejas, com ferramentas, recursos, facilitando com que aquele vocacionado que está lá dentro da igreja chegue ao campo, ou em projetos missionários, a sua igreja ou as igrejas com quem você conversa participe de uma forma mais efetiva, você precisa estar na rede Mobilize. Se conecta a essa rede, está embaixo os links, a gente tem o canal do Telegram, ou a gente tem o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é somente os administradores podem interagir. Eu gosto mais do Telegram. Né? Telegram, vamos falar bem brasileirado, né? Telegram. Então se conecta, fala com a gente, comenta os nossos posts e a gente vai trocando uma ideia e vai conversando, tá bom? Isso aí, gente. Hoje a gente quer estar falando sobre o tema evangelização e ação missionária. O que isso tem a ver, de que forma, né, a gente precisa pensar sobre isso, se existe diferença, né, Felipe? Então, por isso a gente está trazendo esse tema hoje. E a gente já começa falando, né, da Bíblia. O que a palavra nos diz, né, sobre isso, para a gente refletir sobre esse tema. Então, vamos fazer uma introdução logo em Atos 1:8, que é muito significativo. Acho que muitos de vocês já vão lembrar de cor essa passagem, mas vamos lá. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui a palavra está dizendo lugares geograficamente definidos, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, alguns pontos que a gente pode começar a conversar aqui. Em nenhum momento a palavra nos dá prioridades em algum espaço geograficamente definido. Então, quer dizer, não seria primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois confins da terra. Mas tudo ao mesmo tempo, de forma concomitante. Se você tem dúvida, dá uma olhada lá em Atos 1:8 que você vai ver logo depois o que continua. A ordem era, fiquem aí até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Isso também mostra uma dependência que nós devemos ter em tudo que fazemos para o Senhor. Só as nossas forças não serão possíveis, não serão suficientes. Mas se você vê logo em Atos 8:1 mais à frente, quando os discípulos já passaram pelo Espírito Santo, pelo Pentecostes, e continuaram ainda em Jerusalém, então veio uma perseguiçãozinha, não, estou brincando, uma grande perseguição, e os discípulos saíram falando do Evangelho, então expandindo então a propagação daquilo que Cristo tinha orientado que deveria ser feito. É isso? Sim, com certeza, né, Felipe? E assim, é importante a gente enfatizar, né, que os confins da terra já estavam no coração do Senhor, né, desde lá de Gênesis. E aí quando Jesus traz essa palavra, né, para os seus discípulos, é só confirmando isso. É só trazendo como algo tão enfático, né, que esse evangelho é para chegar até os confins da terra. Né? Então, se iniciava ali, né, pelaquela igreja que estava sendo formada por aqueles discípulos, mas que tinha como objetivo chegar até os confins da terra. E essa igreja somos nós. Né? Então, por isso que é tão importante a gente ter isso em mente. Né, que a gente sim vai ter ações aqui pontualmente, né, na nossa comunidade local, né, no nosso contexto geográfico, mas sim, esse evangelho é para até os confins da terra, né, Felipe? É verdade. E é bem interessante a gente lembrar, e bem importante a gente lembrar disso, lembrar do início dessa caminhada dos discípulos, porque o evangelho chegou na nossa mão a custo de muito esforço e sangue. Né? A verdade é que muitos morreram para que chegasse. Bom, vamos adiante. E a tal da barreira cultural? Né? Então vamos pensar sobre isso. Então, evangelização e missões. Isso muitas das vezes, a diferenciação disso se dá nessa barreira cultural.
alguns entendem que missões é também missão urbana, é também uma ação evangelística no próprio contexto ali cultural que a igreja está plantada. Eu, por exemplo, estou até com essa camisa aqui, que eu voltei essa semana, lá do PV Norte, onde a gente teve uma conferência e teve o Vocário Experience Norte. Eu até falei disso aí no Rede Mobilize, se você está lá, você já ouviu falando sobre isso lá. Então, essa camisa é de uma ação bacana pra caramba que acontece lá, com dependentes químicos lá na região, de modo que haja um resgate da dignidade daquelas pessoas, que aquelas pessoas conheçam a Cristo e conexões, pontes, né, com as suas famílias sejam restauradas por meio desse projeto tão bonito. Então, é uma forma de desenvolver a evangelização na região, desenvolver a ação social na região. Alguns diriam missão urbana, mas a tal barreira cultural normalmente é a que define, em contextos mais plurais, do que é missões e o que é evangelização. Então, da própria região onde você está, você pode ter segmentos de outra que têm identidade cultural distinta da sua. Por exemplo, ciganos, por exemplo, os ribeirinhos têm uma identidade cultural muito própria, por exemplo, os sertanejos e tantos outros. E aí, fora do país, é mais fácil a gente perceber isso. Mas, normalmente, missões têm essa questão cultural. Sim. E aí é tão importante também a gente trabalhar, né, nessa visão, né, Felipe, do quanto que esses agentes da missão trabalham em conjunto, né? A gente está o tempo todo falando disso, né? Do quanto que é importante, por exemplo, quando a gente se depara com a barreira cultural, que haja uma preparação para isso, né? Que haja um treinamento, né? Para que a gente possa conseguir, né, transmitir esse evangelho, né, tão precioso, como o Felipe falou, que chegou até nós, né, com tanto custo, né, com tanto sangue sendo derramado, e que a gente crê que esse evangelho é para todo mundo, é para todos os povos, mas que existe essa barreira cultural. E como a gente precisa lidar com essa barreira cultural, é muito importante a gente também ter esse treinamento, né, ter esse cuidado, né, para que a gente consiga, né, trazer esse evangelho de forma contextualizada. E aí por isso que é tão importante que a igreja que queira se envolver com missões, né, de forma, né, transcultural, a gente está falando aqui para além do evangelismo, para além dessa ação, né, no seu contexto local, de estar se aproximando, né, de alguma agência missionária, de estar trabalhando em conjunto, né, para que a gente possa ser atuante de uma maneira mais eficiente, né? Essa é a nossa proposta, para a gente conseguir compreender que igreja local ela tem uma função importantíssima, mas que a gente também, às vezes, vai ter algum limite, né, para que a gente possa exercer ali aquilo que a gente se propõe. Então, por isso que é tão importante a gente estar conectado aí com alguma agência missionária que possa auxiliar, e aí a gente talvez tenha um vocacionado que queira ir para um campo transcultural, e aí tudo isso está trabalhando em conjunto, para que a gente possa alcançar aí os confins da Terra. E assim, gente, se a gente não for intencional, principalmente no que diz respeito a outras culturas, dificilmente a igreja vai criar essa consciência sozinha, porque a gente só consegue entender aquilo que a gente tem contato, ou com aquilo que a gente tem contato. Então você, como mobilizador, ou você que quer atuar e ajudar na mobilização missionária, crie oportunidades para que esses elementos culturais diferentes cheguem na comunidade. Essa consciência da comunidade, da igreja, ela é muito importante para a gente poder avançar com outros planos mais profundos desse envolvimento da igreja com missões, ok? E também tem um ponto aqui de encontrar aquilo que faça mais sentido com aquela igreja. É muito importante, a gente sempre fala sobre isso, a questão do discernimento do espaço, do contexto, que você está trabalhando, que você está conversando. Nunca, ou quase nunca, vai existir um trabalho do zero. E do zero é muito difícil acontecer isso. Normalmente, algo já está acontecendo. E aí você vai, a partir disso que está acontecendo, você vai aprofundando a questão, a consciência, vai trazendo recursos, ferramentas disponíveis e vai ajudando com que a igreja se desenvolva nesse papel e aumente o seu potencial em missões. Com certeza, né? Por isso que é tão importante você identificar qual é o ponto de contato, né? Que a sua igreja já possa ter uma aproximação com um campo talvez transcultural e que você possa ser um facilitador para que isso se aprofunde.
né? Muitas vezes estar atento a isso faz toda a diferença, para que você consiga envolver a sua igreja, né, com essa ação missionária, né, de forma transcultural. Então, estar atento a isso, qual é esse ponto de contato? De que maneira a sua igreja talvez já esteja se aproximando, ou algo já queima no coração do seu pastor. Então, esteja disposto a ouvir, esteja disposto a estar atento, a encontrar esse ponto de contato, né, para que a sua igreja se envolva aí com esse contexto, né, missionário. É uma oportunidade que está acontecendo agora. A gente está recebendo afegãos refugiados aqui no Brasil. Quem sabe não é uma oportunidade de você receber na sua igreja e fazer alguma coisa na igreja com quem você tem conversado, juntando igrejas para fazer. A MTB tem trabalhado nesse sentido, você pode procurar aí o pessoal da MTB, que podem conectar com outras forças que estão sendo coordenadas aí em todo o país. Tá joia? Então é isso, se inscreve aí no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário, conecta com a gente, bate papo, dê feedback, fala pra gente como é que ficou o som com esse novo microfone, tá bom? E até semana que vem. Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente.